Esse é o podcast Bênção da Manhã, que nesta fase de pandemia tornou-se uma live que está indo ao ar todos os dias ininterruptamente, de segunda a segunda, porque a igreja não está em férias, a igreja está em guerra. É momento de nós nos colocarmos na brecha para interceder pela nossa nação, pela nossa família, pela nossa casa, pelas nossas comunidades, pela nossa igreja, pelos nossos governantes, pelos enfermos que estão sofrendo nos hospitais. Eu quero nesta manhã ter um tempo especial, que eu quero orar por questão dessa enfermidade maldita aí, onde tive várias pessoas me procurando, né, pedindo oração. Então há um surto mesmo, há uma desgraça aí no ar, né? Há uma orquestração maligna para colocar medo nas pessoas e levá-las à enfermidade mesmo. Então eu quero que você convide as pessoas aí, que você sabe que está precisando de uma palavra de encorajamento. Meu propósito aqui não é contar história para você, mas é abrir a palavra de Deus para você e ministrar a palavra, porque eu creio no que a Bíblia diz, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E não há mais, eu vou ensinar você hoje a fazer a oração mais poderosa do mundo. Não existe mais poderosa oração do que essa que eu vou compartilhar com você. Tenho aprendido isso com os homens da Bíblia e eu quero falar com você nesta manhã. Então dá tempo de você convidar ainda algumas pessoas. Deixa eu só confirmar um negócio aqui, se minha esposa está aqui do lado, só perguntar para ela um negócio aqui, se a pessoa que está na live aqui é a que eu estou pensando. Um minutinho só escrever uma mensagem para ela aqui, que ela está no quarto ali. Muito bem. Então, dá tempo de você chamar algumas pessoas aí. Eu quero compartilhar com você nesta manhã algo que tem tomado meu coração esses dias e eu pratiquei isto ontem. Com algumas pessoas e trouxe muito consolo, muito alento para o meu coração, muito alento. Eu queria só perguntar o seguinte, essa Shirley com Y, underline MSF, é a Shirley que eu estava orando ontem? Me responde aí, por favor. Me responde aí, a foto está pequenininha? Muito bem. Sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindos os demais que eu não cumprimentei. Sintam-se cumprimentados todos, né? Bacana ver quem está entrando aqui. O Biló, a Juliana Pereira, a Anice, minha esposa, a Cleide Ramos, minha cunhada. Olha que lindo, o Dairzão. Tô com moral com as minhas cunhadas, viu, gente? Tô dando direitinho com elas, viu? Elas são preciosas, mulheres de Deus. Francisco Franchese, muito bem. Sejam todos bem-vindos aí, todos bem-vindos. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo ou pegasse um caderno de anotação, porque alguns que me escreveram esses dias da minha liderança, ela disse, Osmar, eu gosto tanto quando você abre a Bíblia e vai discorrendo e tal, então é isso que eu vou fazer hoje. Hoje o convidado é você. Aliás, fica até atento que eu posso chamar um de vocês aí para fazer uma oração no final. Abacuque, seja bem-vindo, Abacuque. Seja bem-vindo. Não é hoje que você vai testemunhar, não, né? Você está trabalhando muito. Tá bom. Então, beleza. Então, vê aí. Se você tiver, talvez chame um de vocês aí. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 18. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18, do verso 19 até o 21. Eu quero ensinar para você algo precioso nesta manhã,
que se você praticar isto, e eu sei que você vai praticar, a sua vida pode mudar completamente. Provérbios capítulo 18, versículo 19 até o 21. Os meus secretários e secretárias vão anotando aí, hein, gente? Vão anotando aí, que eu não tenho jeito de anotar aqui tudo, não. Estou com o meu computador aberto para soltar uma música para você e logo em seguida já vamos à palavra aqui, ó. Provérbios 18. Gosto de ler na Bíblia de papel, viu, galera? Gosto de ler na Bíblia de papel. E depois dos comentários eu tenho umas anotações aqui. Provérbios 18, 19 a 21. Vamos lá, então. Eu quero falar com você hoje sobre o poder da confissão. Não aquela confissão positiva, mas a confissão da palavra de Deus. E eu vou mostrar a diferença de uma coisa e de outra para você hoje. Porque se você for ouvir os gurus aí da PNL, programação neurolinguística, eles estão falando disso também, né? De você mentalizar, de você pensar positivo, mas não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu vou falar. Minha abordagem aqui é diferente. Eu respeito muito, tenho amigos que fazem isso e fazem muito bem, são pessoas sérias e usam até princípios da palavra. Tenho conhecidos que fazem isso. Mas o que eu quero falar para você hoje aqui é o que a Bíblia diz sobre o poder da palavra, o poder da palavra de Deus. E também sobre o poder das nossas palavras. Duas coisas que eu quero falar para você. Porque eu tenho aprendido que a palavra do homem comunica, a de Deus transforma. E o que eu quero tocar no assunto com você aqui hoje é sobre o poder, é a ajuda do alto, não autoajuda, não é algo que vem de você. É a ajuda que vem do alto para você. Porque Tiago capítulo 1 que diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, feito essa breve introdução, eu quero ler o texto e vou discorrer bem devagarzinho para tentar ensinar para você um princípio poderoso, transformador e que, se você aplicá-lo, a tua vida muda, as circunstâncias da sua vida vão ser mudadas. Vamos aqui. Eu quero misturar as duas coisas, tá? O poder da palavra de Deus e o poder das nossas palavras. Preste atenção nisso que eu vou fazer. Provérbios 18, 19 até o 21 diz assim: Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. E as rixas, estou lendo nessa versão da Nova Almeida atualizada, um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Fortaleza aqui Provérbios, o Salomão está escrevendo, tendo em mente aquelas fortalezas onde as pessoas moravam em um lugar altamente seguro, com muralhas muito altas, com sentinelas nos cantos estratégicos, lugar de difícil acesso. Então é isso que ele tem em mente quando ele está falando de fortaleza aqui. Aliás, é isso que a Bíblia, quando refere-se a fortaleza, refere-se a isso. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. As rixas são como as trancas das portas de um castelo. Vai imaginando isso, uma fortaleza, aquele lugar seguro, muralhas altíssimas, muralhas largas, umas portas gigantes e umas trancas das portas do castelo, aquelas trancas poderosas, o cara tem que fazer força para abrir. Força para abrir. Então veja aqui, primeira coisa que Provérbios está dizendo aqui, Salomão está ensinando, que quando você ofende uma pessoa, e ele se torna tão resistente, que é como se você tivesse que atravessar depois uma fortaleza. Então olha o poder da ofensa. Aí na outra versão diz assim, na revista atualizada assim: suas contendas são ferrolhos de um castelo. Sabe aquele ferrolho, aquele negócio que não abre, aquele negócio pesado? Quando você contende, quando você briga, quando você se expõe a uma confusão, é isto que vai resultar no final. Agora veja o verso 20.
Do fruto da boca o coração se farta. Do fruto da boca, o que é o fruto da boca? As palavras. Então, o meu e o seu coração vai se fartar daquilo que você disser. E eu vou já montar uma frase que vai resumir isso, vai bem bacana. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. Então veja, o seu coração, o meu coração, ele vai se fartar daquilo que a nossa boca declarar. E é isto que ele vai se satisfazer, isto que vai alimentá-lo, aquilo que nós falamos. Verso 20. Verso 21 agora. A morte e a vida. Veja só. A morte e a vida estão no poder da língua. Aqui, ó. Esse órgão aqui. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Agora deixa eu comparar algumas versões para você aqui, algumas versões da palavra. Olha como diz a Bíblia Mensagem este texto. Cuide bem dos seus amigos, Cuide bem dos amigos que devem durar para sempre. Nunca destrua a amizade que deve ser permanente. É aquilo que diz lá, o irmão ofendido. Então, cuide bem dos seus relacionamentos. Veja bem como você trata as pessoas. Veja bem como você fala. Cuide bem dos seus amigos, porque as amizades foram feitas para durarem para sempre. Verso 21 agora, na versão da Mensagem. As palavras alimentam a mente assim como a comida ao estômago. Quando você come algo gostoso, aquilo, você não se sente alimentado, satisfeito? Pois é, a versão da Mensagem está dizendo que as palavras alimentam a sua mente, assim como a comida ao seu estômago. Então aquilo que você fala vai alimentando a sua mente. Se você vai liberando palavras negativas sobre uma pessoa, por exemplo, você começa com uma situação que você vê um ato errado numa pessoa, você começa a alimentar aquilo com palavras negativas. Você fala para sua esposa, você fala para o seu amigo, aquilo vai alimentando a sua mente. Aquilo vai formatando a sua mente e a pessoa, mesmo que ela não seja aquilo ou tudo aquilo, ela vai se transformar naquilo que você declarou. Pelo menos para você. Porque as suas palavras vão alimentando a sua mente. Isto para o lado negativo, quanto para o lado positivo. Então preste atenção aqui. Aí a continuação do versículo diz: uma boa conversa satisfaz como um bom prato na hora da fome. Uma boa conversa. Aí o versículo 21 na Mensagem diz: as palavras matam e geram vida. As palavras matam e geram vida. Esses dias, estou lembrando de algo aqui, eu não consigo mostrar para você agora, mas eu já vi isto e alguém me mandou um vídeo. Fizeram um experimento no Japão. No Japão, uma pessoa plantou arroz em um determinado lugar, em 2 lugares distintos. Para um lugar um recipiente que ela plantou, todos os dias ela ia lá e falava algo positivo. Puxa, como está bonito! Nossa, como você está? Você vai crescer! E ela falava coisas positivas para a natureza. Para a natureza. E para o outro ela falava coisas negativas. Sabe o que aconteceu? Floresceu, reverdeceu, nasceu saudável acho que era a porção de arroz que a pessoa falou coisas positivas para ela. A hora que eu vi isso eu fiquei maluco, falei, não é possível. Então veja, até os animais, até a natureza, até os animais, quando você trata bem,
Eu aprendi esses dias isso, que a natureza devolve tudo aquilo que você lança nela. O mundo, o cosmos, devolve tudo aquilo que você lança nela. Até os animais fazem isso. Você trata bem o animal, fala bem dele, fala bem para ele. Ele pode ser mais feio do mundo, você fala que ele é lindo, você vai conquistar. Olha lá, minha esposa está dizendo assim, assim acontece hoje com as plantas, eu falo com elas. É isso, é isto. Comece a fazer isto. Há um poder nas suas palavras. Então, Provérbios 18, 21 diz assim, que as palavras matam e geram vida. Agora a continuação do versículo, ó, pode ser veneno, na versão da mensagem, tá? Podem ser veneno ou um doce de primeira. É você que decide. É você que decide. Aqui, ó, a Ana Sakamoto, ela é descendente de japonês, ela diz o seguinte: meu pai fez essa experiência quando eu tinha uns 9 anos. Com uma, ele falava todas as manhãs e com outra planta não falava. Foi uma experiência para o resto da minha vida. Para o resto da minha vida. Tem japoneses aí, a Keiko pode dar o depoimento dela também. A Ana Sakamoto e a Keiko são lá da nossa comunidade. Então, gente, se até as plantas, os animais recebem bem as palavras e as palavras podem gerar vida ou morte, imagine as pessoas. Agora, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui. Agora veja, outra versão. Vou ficar só nesse texto, espero. Nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. É mais difícil conquistar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Agora o verso 20. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. Você terá que aguentar as consequências de tudo aquilo que disser. Versículo 21 agora da nova tradução da linguagem de hoje. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as palavras e você será recompensado. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Use bem as suas palavras e você será recompensado. Eu estou lamentando hoje eu não encontrar um livro que eu queria ler para você uma história, mas eu acho que eu vou encontrar no meu computador em algum lugar, eu guardei isto. E talvez amanhã eu trago para você essa história. Mas de alguém que falou tremendamente. Eu não quero narrar, eu não quero interpretar a história aqui, eu quero ser fiel à íntegra, mas é tremendo. Comece a falar. Então, veja, deixa eu voltar lá para o verso 19, nessa versão aqui. Ó. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Veja, como é que as ofensas acontecem? Via de regra, as ofensas acontecem por aquilo que você fala. Ou, no mundo digital, por aquilo que você tecla. As pessoas estão hoje, como diz meu amigo Guga, a internet é uma multidão sem rosto. Então, com as redes sociais hoje, isso se avolumou. Você já notou que o nosso país está dividido? Desde o fenômeno das últimas eleições, ou antes dela um pouquinho, mas as eleições foi um marco. O país está dividido. As pessoas se ofendendo. E se ofendendo como? Com palavras. Amizades foram desfeitas. Relacionamentos foram estremecidos. E agora, para conquistar isso que Salomão está dizendo aqui, ó, é mais difícil conquistar uma amizade, uma pessoa ofendida, do que conquistar um palácio. Mas você escalar uma muralha, romper um palácio, uma fortaleza, do que ganhar a amizade de uma pessoa que se ofendeu.
Então eu vim aqui nesta manhã para dizer para você, cuidado com aquilo que a tua boca fala. Cuidado, cuidado. Abra comigo Salmo 141 agora, por favor. Abra comigo. Salmo 141, versículo 3. Um pouquinho antes aí de Provérbios. Um pouquinho antes. Salmo 141. Acordei hoje com este salmo na minha mente. Salmo 141. Olha que coisa tremenda. Salmo 141, diz assim a palavra de Deus: Senhor, eu clamo a Ti. Salmo de Davi, tá? Senhor, eu clamo a Ti. Apressa-te em socorrer-me. Apressa-te em socorrer-me. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a Tua presença a minha oração como um incenso. Suba a Tua presença a minha oração como um incenso. Seja o erguer das minhas mãos como uma oferenda vespertina. Veja, o salmista está dizendo que cada ato que nós fazemos tem um significado para Deus. Aquilo que a gente fala, as nossas orações, são incensos que sobem diante de Deus. Tudo aquilo que você fala. Orações aqui não são só orações dirigidas a Ele, não. É tudo aquilo que você fala. Sobe como um incenso. Um aroma suave e um aroma fedorento. Preste atenção. O erguer das minhas mãos seja como uma oferta vespertina, como uma oferta no final da tarde. Então, o levantar das mãos tem um significado para Deus. Por isso que é importante, quando você for adorar a Deus, você levantar as suas mãos. Porque isso é como uma oferenda, é como se estiver oferecendo. Deixa eu fazer um gesto aqui. Quando você levanta as suas mãos, você está um sinal de rendição. Você está se rendendo a Deus. Se rendendo a Deus. Olha que tremendo. Agora, veja o verso 3, é aqui que eu quero enfatizar para você. Põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Olha como Davi tinha consciência da importância do que ele falava. Ele começa dizendo, olha, suba a minha oração como um incenso. Aquilo que eu falar que seja agradável. No outro salmo, o Salmo 19, se alguém quiser anotar aí, Salmo 19, ele também diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti. Então é muito importante isso. Por quê? Porque você começa a meditar, você começa a refletir sobre algo, aquilo vai vazar pela sua boca. Você vai soltar aquilo. Por isso que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então são duas coisas que você tem que vigiar: o seu coração e a sua boca. Então Davi faz esse pedido para Deus. Eu já tenho feito essa oração há bastante tempo. Alguém colocou aí, o Salmo 19, 14. Maravilha, minha assessoria está funcionando forte hoje. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Deus. Então, Davi está dizendo assim, ele está fazendo um pedido aqui. Põe guarda a minha boca. Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Verso 4, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Então ele está falando agora aqui do perigo daquilo que das pessoas que você convive. Você convive com as pessoas que falam palavrão, só começar a falar palavrão. Você convive com pessoas que falam mal umas das outras, aquilo vai virar uma cultura para você. Daqui a pouco você está falando mal de todo mundo sem perceber. Se você convive com pessoas que falam mal do governo o tempo todo, você vai começar a falar mal também. É isso que está dizendo Davi aqui. Ó. Não permite que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de malfeitores, que eu não coma das suas iguarias. Você vai começar a comer daquilo. Aquilo você não vai nem perceber. Quando você chegou naquele ambiente, você percebeu. Mas com o tempo você começa a tratar igual. A tratar igual.
Ninguém repreende um ao outro, ninguém chama atenção, segue aquilo. Então, eu quero voltar ao ponto aqui. Eu vou ensinar você depois a fazer uma oração, fazer junto com você. Então veja, tudo aquilo que você fala, as nossas palavras são declarações. Vou repetir o conceito de novo. O universo, a Terra, vai devolver para você tudo aquilo que você lançar sobre ela. Você terá que aguentar as consequências de tudo aquilo que você disser. Tudo aquilo que você disser. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Quando nossos filhos eram menores, não tinham maturidade, não tinham experiência com Deus, quando eles faziam as suas artes e punham em risco a integridade deles, a nossa integridade também, a nossa reputação e tudo mais, muitas vezes a vontade que dava era de descarregar uma metralhadora em cima deles com palavras agressivas. Mas eu aprendi isso lá atrás. Nós aprendemos. E a minha esposa foi muito sábia nisso, que ela cunhou, ela memorizou uma frase que ela dizia tanto para a Carla quanto para o Vitor. No momento daquela tensão ou daquela raiva, ao invés de nós lançarmos impropérios sobre eles e palavras de destruição, ele dizia assim: vocês vão me dar muita alegria ainda. Vocês ainda vão me dar muita alegria. A vontade era de pegar assim, mas nós segurávamos isso na base do controle do Espírito Santo, da consciência que tínhamos, e dizia assim: você vai me dar muita alegria. Você vai me dar muita alegria. O que estamos colhendo hoje? Muita alegria. Muita alegria. Você terá que aguentar as consequências de tudo aquilo que você disser. Deixa eu ajudar você numa frase que eu falei que ia construir aqui. Presta atenção nesse conceito. Você não colherá o que você ouvir, o que você ler, os filmes que você assistir. Isto você não vai colher. Você vai colher aquilo que você declarar. Então não adianta nada você ouvir essas devocionais aqui bastante, anotar, e você sai daqui e não pratica. Você faz ao contrário. Você vai colher o fruto das suas declarações. Você sabe por quê? Porque Deus deu ao homem, criado à sua imagem e semelhança. Agora aqui o conceito é mais profundo. Presta atenção aqui. Deus deu ao homem, criado à sua imagem e semelhança, que somos nós, este poder tremendo da comunicação e o poder das palavras. Deus pegou algo que era inerente dele. Agora eu vou entrar no conceito da palavra de Deus, tá? Deus pegou algo que era inerente à natureza dele e colocou em você. Colocou em você. Então veja comigo, não dá para abrir texto agora que eu vou jogar alguns conceitos aqui. Como é que Deus criou o mundo? Como é que Deus criou o mundo? Pelo poder do quê? Pelas suas palavras. Haja luz, houve luz. Haja separação entre rios, entre céu e mar. Haja. Deus pegou aquilo que era mais poderoso, que ele criou o universo, que era a sua palavra, e deu isto para cada um de nós. Ele transferiu este legado para nós, este poder para nós. Ele criou o mundo pelo poder da sua palavra. Eu tenho uma anotação aqui, deixa eu chegar nela aqui, para você sentir a coisa como é. Olha aqui. Lá é saltado assim: Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja firmamento. No meio das águas, separação entre águas e águas. Ajuntem-se as águas. E foi acontecendo. E disse para a terra, produza a terra.
relva, lá em Gênesis capítulo 1, ervas que deem sementes, árvores frutíferas e deem frutos segundo a sua espécie, e assim o fez. Porque ele olhou para a terra e falou assim, produza. Olhou para o firmamento e disse, haja luz. O que mais que ele fez? E também diz, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam para sinais, para as estações, para os dias e anos. E assim aconteceu. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Ele chegou no mar assim, eu quero que isso aqui seja povoado. Nasceram os peixes e toda a riqueza que tem nos mares. Produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Criou, pois, o homem a sua imagem, a sua semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Como é que ele abençoou? Pela palavra. Como é que ele abençoou? Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Então, ele criou todas as coisas e depois criou a nós e nos abençoou com o poder da palavra. Então ele deu a você e a mim esta autoridade. Por isso que nós, como filhos de Deus nessa terra, nós temos esta autoridade. Eu quero que você saiba o seguinte, que mesmo aqueles, presta atenção, isso parece uma loucura, mesmo aqueles que não são filhos de Deus, não são cristãos, não são regenerados, eles têm esse poder dentro deles, para o bem ou para o mal. Eu tenho estudado a biografia de alguns homens, e eu tenho visto que está dentro deles, está dentro deles, está dentro deles. Eu li um tempo atrás um pouco da biografia do Walt Disney, que até onde me consta não é um homem cristão, mas era um homem de muita criatividade. Foi ele que cunhou essa frase: se é possível sonhar, é possível fazer. Se é possível sonhar, é possível fazer. E ele era esta a mentalidade dele. Quando ele tinha as invenções dele, de tudo que ele inventou, ele tinha isso em mente. Se é possível sonhar, é possível fazer. Foi ele também que disse o seguinte: eu gosto das coisas que os outros acham impossíveis, eu gosto de ir por esse caminho, porque lá a concorrência é menor. Então veja, ele foi desenvolvendo uma mentalidade, e outros tantos, que nem sempre eram cristãos, mas sendo cristão ou não, foram criados à imagem e semelhança de Deus, e este poder está dentro deles. Está dentro deles. E eles escolhem o fruto daquilo que falam. Eu fico imaginando nós como filhos de Deus, meus irmãos e amigos, o quanto nós temos perdido de oportunidade de lançar, porque palavras são sementes. A morte e a vida estão no poder das nossas palavras. Isaías 57, deixa eu ver se eu encontro aqui o verso, diz assim, que Deus cria o fruto dos lábios. Isaías 57. Isaías 57. Deus cria o fruto dos lábios. Fruto dos lábios. Deus cria o fruto dos lábios. Aquilo que você fala acaba acontecendo. Cadê aqui? (57:19) 57:19. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Então Deus cria o fruto dos nossos lábios. Por quê? Porque palavras são sementes.
E nós estamos semeando aí toda hora coisas negativas ou coisas positivas. E neste momento que o nosso país está vivendo de crise, meus irmãos e amigos, nós temos que pedir para fazer a oração de Davi. Põe um guarda na nossa boca. Porque você terá que aguentar as consequências de tudo aquilo que você disser. Põe um guarda. Eu tenho feito essa oração, você coloca um guarda na minha boca. Por favor, não permita. Não permita. Não permita que saia da minha boca. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 4, 29, mandamento, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para promover a edificação e dar graça aos que ouvem. Deixa eu ver aqui na versão da mensagem como é que aparece esse texto, para te fazer uma comparação. Olha aqui na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Não digam palavras, Efésios 4, 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos outros. Agora vamos ver a outra versão da mensagem. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Nenhuma besteira ou baixaria. Nós falamos às vezes, está na moda agora, não sei que moda que é essa, uns crentes falarem palavrão. Ei, vamos não parar. Aonde nós vamos parar com isso? Tem os caras aí que estão nas youtubers da vida aí, que são tudo crente. Falam palavrão que nem louco. E ainda justificam. Quando a Bíblia diz, tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Ei, você é nobre. O nobre projeta coisas nobres. Você é filho do rei, você é parceiro de Deus nessa terra, você é representante dele nesta terra. Como é que Jesus agiria? Olha aqui. Falem apenas o que é útil, que ajude os outros. É útil. Vai ajudar os outros? Vai edificar? Não transmita notícias que não edificam os outros. Não fica mostrando videozinho no seu celular, mandando para as pessoas coisas que não edificam. Gente, nós estamos em crise. O mundo está em crise, gente. Ou nós vamos mudar agora, ou nós vamos perder uma oportunidade enorme. E o que vai precisar acontecer para a gente acordar? O que mais vai precisar acontecer para nós acordarmos? Falem apenas o que é útil, que ajude vocês. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Aí o verso 30 agora. Ó. Não entristeçam o Espírito de Deus. Não lhe cause nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. Nada de conversa profana, difamadora, nociva. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem uns aos outros, assim como Deus também os perdoou. Perdão total e incondicional. Então, meus amigos, eu quero agora entrar na questão da oração mais poderosa do mundo. Falei tudo isso aqui agora, que eu acho que é importante frisar isso. E nesses minutos finais eu quero falar sobre a importância de você, a oração que pode mudar a sua vida. Sabe qual é a oração que pode mudar a sua vida? A oração em concordância com a palavra de Deus. Efésios 4:12. Agora eu vou citar textos aqui. Alguém, por favor, vá anotando aí. Efésios 4:12.
Diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. A palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta. É o texto da música Waymaker, né? Caminho no Deserto. É o texto que inspirou a autora a escrever essa música. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, tendo ele dito algo, não faria? Tendo ele falado, não confirmaria? Então, veja, palavra de Deus. Deus é fiel à sua palavra. Jeremias 1,12 diz assim, Deus pergunta para Jeremias, Jeremias, o que é que você está vendo? Ele falou assim, eu estou vendo uma vara com uma amendoeira. Ele falou assim, viste bem, Jeremias, versículo 1,12, Jeremias 1,12. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Você sabe o que é velar, né? Velar, daí surgiu a palavra velório. Velar é vigiar. Deus, quando fala algo, ele fica vigiando, velando sobre aquela palavra para a cumprir. Velando, vigiando sobre aquela palavra para cumprir. Ele é especialista nisso. Ele não se esquece. Ele não se esquece. O Salmo 105, tem um verso lá que diz assim, Salmo 105, não lembro agora, eu vou deixar com lição de casa para você ler depois, senão fico dando tudo mastigado aqui, vocês ficam tudo dependentes. Eu quero que vocês dependam de Deus. Salmo 105, o salmista diz assim, porque ele lembrou-se da sua santa palavra e da aliança que fez com Abraão, seu servo. Então, Deus vela, Deus lembra, Deus cria todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele cria, ele vela, ele vigia e ele se lembra da sua palavra. Se lembra da sua palavra. Agora, o último, antes de nós orarmos. Isaías 55, 8 até o 11. Esse eu quero ler, que eu quero explorar bastante essa questão do poder da palavra. Isaías 55. Confira comigo aqui, por favor. Isaías 55. Veja que tremendo esse texto. 55, 8. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Às vezes você está estranhando uma ação de Deus, e o caminho de Deus, a maneira de Deus, ele está falando assim, olha, fica tranquilo aí, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A parte B do verso 8. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Muitas vezes a gente traça caminho para Deus, ele não vai por ali. Você já percebeu que tem vezes que Deus não obedece a gente? Ele não obedece a gente não. Você fica dando ordem para ele, ele não obedece. Fica determinando para ele não obedece não. Há um salmo que diz assim, no céu está, Salmo 115, no céu está o nosso Deus e ele faz tudo o que lhe apraz. Então ele faz aquilo que apraz a ele, porque ele sabe que é melhor. Verso 9. Olha que tremendo isso. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Você põe um caminho aqui, ele está dizendo assim, ó, meu caminho é maior. Assim como os céus são mais altos que a terra, meu caminho são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Agora, a comparação fantástica, hein? A Bíblia é maravilhosa. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não tornam, a nuvem e a chuva descem do céu e para lá não tornam. Sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia,
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. E vocês sairão com alegria e em paz sereis guiados, os montes e as colinas romperão em cântico diante de vocês. Então veja, quando Deus fala uma palavra, assim como você, quando empenha uma palavra, e você é uma pessoa de honra, você faz todo o empenho, todo o esforço para cumprir aquela palavra. Você assume um compromisso, você quer cumprir. Porque a tua palavra, ela se mistura com a tua honra. E a minha palavra se mistura com a minha honra. E a palavra de Deus se mistura com a honra dele. Então é por isso que ele, tendo falado algo, vai confirmar. Então eu quero dizer para você, nesta manhã, como é que se faz a oração mais poderosa do mundo. Ontem à noite, duas pessoas com problemas de saúde nos procuraram aqui. Antes nós dormimos um pouco, com muitas dores e tal, e problemas de saúde. Uma delas com suspeita de Covid-19, a outra que já teve um problema de câncer, preocupada com... A primeira notícia que vem para mim assim, quando eu recebo a notícia, sabe o que acontece? Eu sou como você, dá aquele abalo inicial. Meu Deus, que coisa séria. A minha falou assim, olha, eu já tive câncer, eu já tive câncer 2 vezes, eu fui no médico agora, não acho que é. Eu estou muito preocupada, já bateu aquela ansiedade em nós aqui, nós também lutamos com câncer, né? O negócio é feio. Mas na hora, porque eu tenho procurado me manter cheio da palavra, o Espírito Santo começou a fazer brotar textos no meu coração, da minha esposa, e nós pegamos o telefone, ligamos para essa pessoa e começamos a fazer a oração mais poderosa do mundo. Qual a oração mais poderosa do mundo? Segundo a palavra de Deus. É aquela oração que Jesus venceu o diabo no deserto. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Então eu quero fazer com você nesta manhã. Quero dar um exemplo para você. Eu quero orar neste momento por você que está enfermo, por você que tem barreiras em relacionamentos, que precisa fazer acertos com as pessoas. Você está aí, muitos de vocês, Deus falou com vocês, vocês estão tentando, tem irmãos que estão ofendidos, amigos que estão ofendidos, você está querendo reconquistar uma amizade e isso está muito difícil hoje. Quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero orar pela nação brasileira. Orar segundo a palavra de Deus. Pai Celestial, porque está escrito na tua palavra, que a palavra que sair da tua boca não voltará para ti vazia, mas fará o que te apraz, o que te dá prazer, e prosperará naquilo que tu a enviastes, Pai. Por conta disso, eu libero uma palavra de cura sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, com esse maldito vírus que provoca esse sufocamento, Pai. Eu ordeno, na autoridade do nome de Jesus e pelo poder da palavra, que esses pulmões, essas vias respiratórias afetadas, recebam agora vida, segundo a tua palavra. Está escrito, Senhor, que tu és o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades. Salmo 103:3. Tu és o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades. Sara todas as nossas enfermidades. Está escrito, Pai, em Isaías 53:3 e 4, que verdadeiramente Jesus tomou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua chaga nós somos curados. Esta enfermidade não é nossa, Senhor. Que nós mudemos o nosso linguajar, dizendo a minha rinite, a minha diabetes, o meu câncer, o meu isso, o meu aquilo, a minha gripe, a minha infecção, a minha pneumonia. Senhor, não tem nada nosso. Tudo foi levado no corpo de Cristo na cruz do Calvário. E eu ordeno agora que estes corpos que estão sofrendo, Senhor, por estas enfermidades e por outras, que sejam agora tocados pelo teu poder. Eu oro por aqueles, Senhor, que estão com problema no seu relacionamento, Pai. Que haja perdão. Está escrito, Pai. Está escrito que tu amas
Tu amas quando nós falamos bem das pessoas, que nós comecemos a falar bem, Pai. Falar bem, a abençoar aqueles que nos ofenderam. Que nós comecemos a falar bem, Pai. Falar bem das nossas autoridades. Que nós comecemos a abençoar as nossas autoridades. Que nós coloquemos em prática isso hoje, Pai. Que a morte e a vida estão no poder da língua. É por isso que nós abençoamos a nação brasileira. Nós abençoamos nosso governo federal. Nós abençoamos nossos ministros. Que haja concordância entre eles, que eles sejam um time unido, Senhor. Nós abençoamos os governos estaduais para que esta resistência maligna, esse espírito de confusão, Senhor, esses interesses por trás de uma crise, Pai, tenha misericórdia, perdoa o pecado desses homens, perdoa os desejos espúrios deles, Pai, eleitoreiros, politicagem, fazendo politicagem em cima de uma desgraça, Pai. Tenha misericórdia. Está escrito, Pai, porque está escrito nós cremos, se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar e te buscar, tu ouvirás dos céus, perdoará o nosso pecado e sarará a nossa terra. Tenha misericórdia, venha sarar o Brasil, venha sarar as nações, venha trazer unidade, Senhor, venha trazer concordância, Pai. Que este espírito de discórdia, de orgulho, de prepotência, de homens amantes de si mesmos, nós amaldiçoamos isto, Senhor, porque são obras das trevas. Nós condenamos isto, nós repreendemos estes espíritos de confusão que estão permeando a nossa nação. Nós repreendemos, Pai. A pessoa fala uma coisa e outro, todo mundo entende errado, Pai. Este espírito de confusão que distorce as palavras, distorce os entendimentos das pessoas. Nós quebramos, nós ordenamos, haja paz e prosperidade, porque está escrito, Pai, em Jeremias 29:7, que nós devemos orar pela paz e prosperidade da cidade, da nação que tu nos colocastes, porque se ela prosperar, nós prosperaremos. Nós abençoamos a nação brasileira, nós abençoamos São Paulo, nós abençoamos os estados, nós abençoamos as cidades representadas nessa cidade aqui, Senhor. Que haja paz, que haja alegria, que haja unidade nos lares e nas famílias, em nome do Senhor Jesus. E por encerrar, Pai, coloca um guarda na nossa boca, como orou Davi, coloca um guarda na minha boca, que da minha boca não saia nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não edifique, Pai. Que dos meus dedos, daquilo que eu teclar, daquilo que eu postar em rede social, daquilo que eu escrever em WhatsApp, que as minhas palavras sejam gentis, sejam abençoadoras, porque eu quero honrar, Pai, este presente, este privilégio que tu me destes de ter este poder na minha vida, o poder que tu outorgastes, transferistes a nós para dizer haja luz, para abençoar até as plantas, abençoar a cidade, abençoar a natureza, abençoar o tempo, abençoar as pessoas, abençoar os animais, abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Uau! Muito obrigado pela sua audiência, está dando 9 horas, eu achei que ia fazer uma devocional de 30 minutos hoje, me perdoe, falei demais, mas que seja assim na sua vida, o Senhor te abençoe, Senhor, guarde a nossa boca, a nossa língua, que você abençoe, que você estabeleça paz no seu coração. E amanhã eu vou voltar nesse tema um pouco mais, que eu tenho mais chumbo aqui para compartilhar com você. Esse é um tema que me encanta. Eu vou pegar umas coisas que eu encontrei. Hoje eu fiz assim, mais uma leitura bíblica com você, mas amanhã eu volto. Se isso tem sido bom para você, compartilhe com outros. Compartilhe com outros. Esta live vai ficar salva durante 24 horas e depois ela vai virar um podcast. Eu estou gravando ela aqui em áudio também, 53 minutos. Ela vai virar um podcast e fica à disposição no meu canal lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, nas plataformas de áudio aí. Elis Mazzi, preciosa, Deus abençoe vocês, viu? Keiko, momento rico. O Bruno dizendo, eu ficaria mais 1 hora. Eu também. Sofia, Deus abençoe vocês, viu? Vocês são muito amados, eu fico muito animado quando vejo vocês aqui. O Senhor abençoe e fortaleça vocês. Olha lá, a pessoa dizendo, eu gosto quando discorre a Bíblia. Vamos lá, vamos
poder da palavra. Eu tenho muito chumbo aqui para compartilhar com você. Estou dando graças a Deus. Porque você não sabe como eu saio dessas lives. Eu saio daqui transbordando. Sabe por quê? Porque quem mais é abençoado é quem dá. Por isso, dê aos outros. Compartilhe com outros. Já eu vou soltar daqui uma horinha mais ou menos. Está lá no meu Spotify. Vai lá, pega e manda para as pessoas. Manda para as pessoas. Essa devocionalzinha de 50 minutos. Imagina o Brasil todo arrumando nessa direção, todo mundo abençoando o presidente Jair Bolsonaro, todo mundo abençoando os governadores. Meu Deus, é uma loucura. Então, está acabando aí. Faça um excelente e abençoado dia. Este é o Bênção da Manhã para encorajar e abençoar você. Use o que você aprendeu, compartilhe com outros e até amanhã às 8 horas da manhã no meu Instagram, @OsmarMisaelDias. Deus abençoe você.